Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Isabela Gregor, do canal Sala de Matemática, e neste vídeo vou continuar comentando as questões do PET de Matemática, volume 3, do 7º ano. Este vídeo se trata da segunda semana. Bom, na segunda semana do PET 3, ele traz um fluxograma que serve para nos ajudar a encontrar uma fração de uma quantidade inteira. O fluxograma se trata de um conjunto de etapas utilizadas para encontrar a fração de uma grandeza, tá? Então, ele é formado por etapas, sendo que elas devem ser seguidas na ordem em que aparecem, tá? Não se pode pular nenhuma etapa, porque senão você não vai conseguir alcançar o objetivo. Para ajudar vocês, antes de explicar e comentar as questões da segunda semana em si, eu vou explicar um exemplo utilizando este fluxograma. Bom, após o início, a primeira etapa é identificar a fração a sobre b e a quantidade x em relação à qual se pretende determinar. Como exemplo, temos calcular 2/7 de 280 quilos. 2/7 é a fração, 280 quilos será a quantidade x da qual devemos calcular a fração 2/7. Então, a primeira parte foi feita, identificamos a fração e a quantidade. O segundo passo pede para dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, a quantidade é 280. O denominador da fração é 7, então nós vamos fazer 280 dividido por 7. O resultado dessa divisão é o número 40. Após encontrarmos o valor de 40 na segunda etapa, o terceiro passo pede para multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Então, o valor que nós conseguimos anteriormente, que foi o 40, nós agora devemos multiplicar pelo numerador da fração, que é o número 2. Então, vamos fazer 40 vezes 2, que resulta em 80. Ou seja, 2/7 de 280 quilos é 80 quilos. Bom, agora que nós já entendemos o fluxograma, vamos compreender as questões da segunda semana. Questão 3. Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para esta família. Esta questão traz duas situações. A primeira, Alice doou 3/5 de R$ 200. E a segunda situação é que a tia de Alice presenteou a menina com 3/4 do valor que Alice doou. Então, para saber quanto que a Alice recebeu de presente, nós temos que saber quanto que ela doou. Então, é isso que a questão pede, é isso que eu vou comentar agora. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Letra A quantia que a Alice doou para essa família carente. O primeiro passo do fluxograma pede para que nós identifiquemos a fração e a quantidade x. Bom, Alice doou 3/5 de R$ 200. Então, a fração é 3/5 e a quantidade é R$ 200. Então, nós devemos calcular 3/5 de 200. O segundo passo pedia para dividir o valor pelo denominador da fração, ou seja, 200 dividido por 5. E o resultado obtido por esta divisão, nós devemos multiplicar pelo numerador da fração, ou seja, vamos pegar o resultado e multiplicar por 3. Bom, na alternativa A, nós encontramos quanto que Alice doou. Na letra B, nós devemos encontrar o valor que ela recebeu de presente. A questão diz que ela recebeu de presente da tia 3/4 do valor que ela doou. Então, você vai precisar utilizar o valor da letra A para responder a letra B. Utilizando o fluxograma, nós vamos identificar a fração e a quantidade x. Bom, a fração é 3/4 e a quantidade x é o valor que a Alice doou. Então, nós vamos calcular 3/4 do valor doado. Primeiro passo, nós vamos pegar o valor doado e dividir pelo denominador da fração.
Após feito essa divisão, o resultado deve ser multiplicado pelo numerador da fração. Questão 4. O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade para determinar. Letra A. A quantia paga pelo pai de Pedro neste supermercado. Bom, a questão diz que o pai gastou 3/5 de R$ 600. Então, é isso que nós vamos calcular. Utilizando o fluxograma, nós pegamos o valor dividido pelo denominador da fração e o resultado obtido deve ser multiplicado pelo numerador da fração. E aí você encontra quanto ele gastou. Na letra B, pede a quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado. Bom, o pai de Pedro tinha R$ 600 e a quantidade que ele gastou foi encontrado na letra A. Você deve encontrar na alternativa A. Então, o que sobrou está bem simples de encontrar. Basta você pegar o valor que ele tinha e subtrair o valor que ele gastou, que é a resposta da letra A. Fazendo a subtração desses dois valores, você encontra a resposta da letra B. Questão 5. Elabore uma situação-problema que possa ser solucionada por meio de fluxograma da atividade 2. Bom, essa questão é aberta e você deve ser bem criativo. E o que deve aparecer nesta situação-problema? Bom, deve ter uma quantia e uma fração a ser calculada a partir dessa quantia. Se você criar um problema com dinheiro, com quantidade de objetos, tudo isso encaixa, desde que tenha uma quantidade e uma fração a ser calculada. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e tchau, tchau.